Aleluia. Eita, o pessoal tem rosto. Antes a gente só conhecia você de ouvir falar, não, de ver pela máscara. Agora a gente está vendo face a face. A revelação chegou. Graças a Deus que você está aí bem, saudável, curado, livre, do alto da cabeça à planta dos seus pés, com vida e vida em abundância. Justificado, selado com o Espírito Santo de Deus, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro e salvo. Oh, aleluia. Que bom ver teu rosto, amado. Que bom saber que você está bem. Que bom saber que Jesus te sustentou até aqui e Ele ainda é fiel para te sustentar até a volta dEle. Para te manter íntegro, inteiro, perfeito, completo, sem mancha, sem mácula, sem defeito, sem doenças. A cruz que perdoou o nosso pecado, é a cruz que redimiu a nossa vida, é a nossa carne da miséria da lei, da condenação da lei, das enfermidades, da doença, da fraqueza. A cruz que também nos perdoou os pecados, sarou o nosso corpo, é a cruz que nos prosperou. Nós cremos na salvação plena, inteira, completa e perfeita em Cristo Jesus. Quem crê aqui? Diga, essa salvação perfeita, por meio de Cristo Jesus, é para mim, para minha casa e para minha família. Diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque Ele nos pagou, aliás, nos comprou, perdão, com um alto preço. Aleluia, a graça de Deus para a nossa vida não é vã. Vou falar isso de novo, a graça de Deus na nossa vida não é vã. Ela é frutífera e poderosa, e ela é eficaz para nos manter firme. Diga, a palavra de Deus é poderosa, ela é viva e eficaz, e ela funciona. Diga, eu sou o que essa palavra diz que eu sou. Diga, eu tenho o que essa palavra diz que eu tenho. Diga, eu posso e quero viver tudo que essa palavra tem para mim viver. Porque Jesus já fez, é meu, é minha herança, e eu vou viver. Aleluia. Pastor, o que o senhor quer fazer? Me motivar? Não, o Espírito Santo já habita em você. Se Deus não consegue te convencer, quem é Cláudio, homem simples assim, para falar, para te animar? Mas eu sei de uma coisa, a palavra funciona. A palavra é poderosa para salvar as nossas almas, nos limpar e literalmente, seja bem-vindo a um culto que vai trazer lavagem cerebral. Estamos num culto de libertação, quem crê? Toda vez que a palavra de Deus é anunciada, é conhecida a verdade, e a verdade conhecida traz libertação. Uma vez eu me lembro de uma irmã muito querida, ela recém-chegada no Verbo da Vida, ela perguntava para o pastor de então, ela dizia, pastor, por que o Verbo da Vida não faz culto de libertação? E lá no púlpito tinha as letras pintadas do versículo lá, e conhecereis a verdade vos libertará. E isso foi intrigando, que a irmã sempre insistia, irmã, eu era de uma igreja que tinha muita oração, e o povo orava e tinha culto de libertação. A gente chegou um tempo e disse, irmã, vamos lá para o que Jesus falou sobre libertação. Jesus ensinou a verdade e disse que a verdade conhecida para aqueles que acreditaram nele seria a liberdade. Então, toda vez que alguém fala a verdade da palavra, a senhora acredita que no Verbo da Vida fala a palavra? Quem acredita aqui? Então, está se expressando da verdade. Então, todo culto do Verbo da Vida é culto de libertação. Não é um culto da semana, culto de libertação. Todas as vezes que eu me exponho à palavra de Deus, eu estou sendo liberto da ignorância, no mínimo. Da falta de fé, por consequência de ouvir. E da inoperância, da incapacidade humana, porque o poder divino de Deus se opera pela palavra. Diga, a revelação da palavra me faz andar em poder. Poder para ser salvo, poder para ser curado, poder para prosperar. Em tudo e contra qualquer situação. Você acredita que Deus é poderoso? Sabe, amados, é muito bom a gente saber que
que a gente pode contar com alguém que a qualquer momento pode nos socorrer. Quem acredita nisso aqui? Se você tem uma necessidade, você conta com alguém, e esse alguém é uma resposta. Ele é solução. Quem não procuraria essa pessoa? Quem em sã consciência não buscaria o conselho dessa pessoa que, ao falar, ela resolve tudo? Quem não buscaria o socorro de uma pessoa que é literalmente a solução de tudo para todos? Sabe, amados, o mundo precisa entender que eu e você somos aqueles que andam com a solução. Um bom local para dizer amém. Nós cristãos, os que cremos no Senhor Jesus Cristo, que temos a nossa novidade de vida nele, nós somos aqueles que andam com a solução dentro. O mal é que às vezes a gente é levado e condicionado a viver no natural e quer ver do lado de fora, simples assim. Mas a Bíblia nos ensinou que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus, para depois ver. Crer para depois ver. Crer para depois ver. E sabe, esse mês todo foi uma parte que Deus separou para mim e para você, lembrar que Ele já nos sarou, já nos curou, já nos tirou do meio aquilo que nos era mortal e que nos causava dano. Quem acredita que Jesus era a expressão exata do ser de Deus aqui? Quem acredita que Ele era a palavra viva e manifestação aqui? Então, o que Ele disse, o que Ele fez, é exatamente o que Deus faria e falaria. Exatamente como Deus pensou, Jesus agiu. Exatamente como Deus queria, Jesus tocou a necessidade das pessoas. E solucionou. O nosso pastor Humberto, ele costuma dizer nas suas ministrações, que empatia vai te levar para andar no mesmo nível da pessoa que está necessitada. Amém? Nada errado. Seja empático. Seja aquele que tem benevolência e generosidade de chegar com o ouvido que escuta a necessidade, mas lembra, a graça e o amor de Deus em compaixão é diferente de empatia. A compaixão vai ver que a pessoa tem uma necessidade e tem uma fragilidade, mas ela não deixa a pessoa ali. Ela fala a verdade. Jesus dizia para as pessoas que viriam buscá-lo com cura, com a necessidade de cura, Ele dizia: a tua fé seja conforme a tua. Ou seja, a pessoa tinha que acreditar. Quem acredita em Deus aqui? Quem acredita que Jesus, o verbo vivo, é a expressão realmente do que Deus queria? Então, amados, o que Jesus fez já é seu. Acredite, ouse, atreva-se a crer em tudo que Jesus fez lá naquela cruz do Calvário. O sangue precioso de Jesus é para mim e para você sinal de libertação, não do fim da vida. Celebramos agora há pouco a Páscoa, a redenção, a passagem do devorador passando no meio do povo de Deus, mas consequência de manter-se alinhado com Deus, ou aliançado pelo sangue do Cordeiro. A morte passa, mas não fica. O destruidor vem e bate na porta, mas quem atende é o dono da aliança. E por você estar aliançado com Deus, o espírito de morte que todo dia tenta te roubar, te matar, te destruir, não entra. Eu estou falando com crente aqui. E hoje, em nome de Jesus, encerra-se um ciclo nessa igreja de enfermidades constantes. Eu estou dizendo isso debaixo da unção, amados, não estou falando de mim mesmo. Eu estou dizendo hoje, em nome de Jesus, verbo da vida vitória, pela fé vai andar em saúde divina. Pela fé. Porque Jesus já consumou esse fato. Sabe, todos os pregadores pegaram uma parte do ensino, e Lisângela hoje falando sobre a comparação, né? O pecado era aquilo que trazia condenação, era aquilo que era motivação para a enfermidade. O que foi queda no espírito causou a queda no corpo físico. Morte espiritual gerou morte física. Deus, na sua criação original, não criou doenças e enfermidades. E veja que a Bíblia faz
distinção entre doenças e enfermidades. Doenças, AIDS, câncer, Covid-19, 30, 50, quantos covardes quiserem criar aí? Quantos vírus forem, quantos nomes tiverem? Graças a Deus a gente tem biólogos aqui para depois explicar quem são, né? Esses vírus. Mas, amados, as enfermidades, as fraquezas físicas, o nome enfermidades quer dizer literalmente fraquezas, falta de força. Aquilo que nos era contrário, Jesus já nos capacitou a andar numa vida de poder e graça. Amados, entendam isso, a graça salvadora de Cristo, ela é tão poderosa que ela não se limita a levantar a fé para a salvação simples, deixar de ir para o inferno. Ela é tão poderosa que ela traz em nós a capacidade, mesmo no corpo físico debilitado, envelhecendo, ser renovado por dentro. 4.9 aqui fora, mas por dentro crescendo em novidade de vida. Cabelo branco, alguns abandonando, mas novinho em folha, no Espírito, em Cristo Jesus. Pensa bem, se a carcaça velha aqui foi renovada por dentro, imagina você que não foi nem gasto como eu. De Lucas disse é verdade. Ele tem 59, não. Já imaginou isso? Já parou para pensar nisso? Se a gente pega a palavra de Deus como verdade para nós, verdade individual e pessoal, intransferível. Por mais que ele diga que a gente vá lá, anuncie a boa notícia, o evangelho da salvação, a libertação dos pobres, dos cativos, aos olhos dos cegos sendo abertos, aos ouvidos dos surdos se abrindo, aos mudos a palavra voltando para a sua boca. Mas, já imaginou se isso é para mim? Eu vou dizer para mim, tá? Só para mim. Ou é também para você? Jesus é seu salvador individual. Ninguém disse, eu me entrego a Jesus por de Lucas. Senhor, me receba no lugar de Lucas. Não, me receba, mas salve de Lucas. Não, amados, isso não funciona. A salvação é individual, é pessoal, intransferível. É uma digital. É como a tua íris, que é única. É como a tua digital, que é única. A salvação é única para todo aquele que nele crê. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus que estamos no ano 2022. Jesus já veio. Segundo a nossa história, estamos em 2022 depois de... Cristo tinha que entrar na história da humanidade. Senão nos perderíamos no caminho. Era um cantor da Jovem Guarda, né? Ed Wilson. Irmão Progresso deve lembrar. Ele é tão novo quanto eu. Esse homem de Deus, quando morreu um homem de Deus. Aliás, nem sei se morreu, estou matando o camarada aqui, nem sei. Mas ele era da Jovem Guarda naquela época das brilhantinas da vida, dos The Fevers, era um junto com o pessoal do The Fevers que fazia as letras e as canções para aquela banda tão famosa. Mas, amados, esse homem aceitou Jesus no auge de uma doença. E ele dizia, se não fosse o amor de Deus, aonde estaria eu? Para viver a vida eterna, com certeza, eu sei, eu iria me perder. Quem acredita que é assim comigo e com você? Se não fosse o amor de Deus por meio de Jesus Cristo, nós nos perderíamos para viver a eternidade. Nós nos perderíamos nos nossos pecados, delitos e ofensas a Deus. E sem o perdão dessas ofensas, não haveria redenção para o nosso corpo físico. Porque o que domina o espírito escraviza a carne. Mas Jesus fez uma obra perfeita. O pecado não terá domínio sobre nós, os que estamos em Cristo.
Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Se você está em Cristo, quem está em Cristo aqui? Eu amo fazer essa pergunta. Então você é uma nova criatura, uma realidade nova no Espírito foi recriada para você. Foi gerado pela palavra de Deus, uma palavra viva, uma palavra frutífera, uma palavra que entra pelo ouvido, mas gera vida no nosso espírito. Diga, eu sou um espírito, possuo uma alma e habito nesse corpo maravilhoso que Deus me deu. Quem acredita que é a imagem e semelhança de Deus aqui? Do jeito que Deus é triuno, o homem é um ser triuno. Ele habita nesse corpo, mas você não é esse corpo. Porque quando você morre, não é esse corpo que vai para o céu, ainda. Ele precisa de ser restaurado, renovado, transformado. Mas a transformação completa e perfeita no teu espírito já foi feita quando você fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida. Quando você confessou com a sua boca, creu no seu coração, o Espírito Santo veio, entrou em você e fez você um novo ser. Não com remendos, mas de uma matéria nova. Um DNA novo, uma identidade genética nova em Cristo Jesus. E aquilo que gerava diabetes, em Cristo Jesus, não gera. Aquilo que gerava hipertensão, nefralgia, miopia, surdez, doenças psicossomáticas, quando a vida zoe do próprio Deus entrou, o DNA defeituoso não foi corrigido, foi retirado. Pelo amor de Deus, diga que você está entendendo o que eu estou dizendo. Você não é normal, você é sobrenatural. Quem carrega Deus dentro não é uma pessoa comum, não tem uma vida comum para viver. Mesmo você, naturalmente, percebendo que você tem esse corpo físico, você não é só isso. Você tem a vida de Deus fluindo, que influencia cada uma das suas células. Cada átomo, como é que diz, do cérebro? Ai meu Deus, fugiu aqui. Neurônio, acho que apagou alguns aqui, voltou, acendeu a luz. Está funcionando. Justamente quando tem esse defeito, essa deficiência, a sabedoria de Deus entra e faz funcionar. A incapacidade humana não faz Deus ser incapaz. Diga, Deus é verdadeiro. E toda doutrina de engano é da mentira do homem. E a Bíblia diz que nos últimos dias, quem acredita que está vivendo os últimos dias? Quem acredita que é a geração do final dos tempos? Vai haver falsos ensinos. Vai haver ensinos na igreja de espíritos de engano. Diga misericórdia. Diga o púlpito de Deus. Púlpito de Deus. Não é de Cláudio, não. Cláudio tem que ter cuidado de falar a verdade alinhado na palavra. Ou qualquer um que vier para aqui. E nós vamos zelar por isso. Diga, pastor Cláudio, eu estou de olho no senhor. Prega a palavra. Fala a palavra. Libera a verdade. Porque eu só posso viver a favor da verdade. Porque contra a verdade, nada posso. Nem o senhor. Eu recebo. Eu recebo tudo que a palavra de Deus tem para mim fazer. Como também eu declaro sobre a sua vida, uma temporada de coração ensinável, uma temporada de ouvidos atentos para ouvir o que o Espírito diz à igreja, um coração humilde e ensinável, onde vai acariciar e acalentar a boa, perfeita, qualificada semente da palavra, e vai frutificar a 100 por 1 na sua vida. E você vai mudar a história dessa cidade. Eu vou dizer para crente de novo, isso é culto de crente.
Você vai mudar a história da sua cidade. Você vai mudar a história da sua família. Você, pela fé em Deus e na sua palavra, vai mudar o curso de morte para um ambiente de vida. Em nome de Jesus. E eu estava falando da pessoa que a gente conta, né? Deus é por nós. Quem acredita que 2022 é um ano de decisão e não é por causa da eleição? É porque eu preciso me posicionar mais. Eu preciso me firmar mais, ficar fundamentado na verdade da palavra, vai fazer com que eu ande em saúde divina. Porque a palavra de Deus diz que Ele é bom, e nele não há trevas nenhuma. Deus é amor, e Deus não precisa da cartilha do diabo para me ensinar qualquer coisa sobre santificação, sobre identidade com Ele, sobre corrigir o meu andar na carnalidade. Deus não usa a cartilha do diabo para ensinar ninguém. A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Quem entende que loucura é algo desviado do correto? É como se todos os sábios do mundo, por mais perfeitos que eles sejam, diante de Deus, se Deus um dia entrasse em parafuso, Deus seria melhor que eles. Já parou para pensar sobre isso? Nós somos chamados a refletir e moer para dentro de nós, meditando na palavra, o que Deus diz a nosso respeito, amados. Eu estava conversando outro tempo aqui com o irmão José, me lembrei agora, o Espírito Santo me lembrou, que a palavra de Deus fala para 3 tipos de povo: o povo judeu, o povo gentil, que não tem Deus, e a igreja de, você é o quê? Vou perguntar de novo, que tem alguns que ainda estão pensando. Israel era o povo de Deus da velha aliança, o povo que deveria levar a aliança, o evangelho, a pregação feita, o judeu, o povo separado no meio do mundo, para ser aquele que levaria a luz da evangelização e salvação por meio do Deus único, Yahvé. Falhou. E o judeu, falhando, abriu-se espaço para aqueles que antes não conheciam, viessem a conhecer e ouvir de um que salvava, por meio da evangelização. João Batista nasce para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e dizer que chegava-se o reino de Deus, e que se houvesse arrependimento no coração que se desviou. Alguns entenderam que isso era mais uma religião, que era mais um desvio no caminho, e não aceitaram. Mas o próprio Filho de Deus veio e disse: aquele reino que João dizia que vai chegar, chegou até vós. Passou os seus 3 anos e meio do seu ministério, ensinando, pregando, curando e libertando alguns que por acaso chegaram perto dele, foi? Não, os textos que diz que Jesus encontrou uma multidão, ele curou a todos. Hebreus, a partir do versículo 2 do capítulo 1, diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. O que Deus queria falar, que ele falou por meio dos profetas, que trariam algo que fosse como uma imagem de uma sombra não perfeita. Sabe? Alguém pode projetar uma sombra? E talvez em algum momento essa sombra você possa ver que é de uma mão, e que possivelmente tenha 5 dedos, mas você não sabe se tem uma unha quebrada, você não sabe a cor da unha, você não sabe se essa mão é encaliçada, se tem uma aliança ou não, a não ser que apareça alguma parte parecida, e se aparecer uma parte parecida com a aliança, você não sabe se é de ouro ou de prata, se é de aço forjado, de alguma outro material. Assim foi a lei falando sobre Deus, mas nos últimos dias, Ele veio e falou para mim e para você, por meio do seu Filho, que é a expressão exata. Quando Deus pensou, Jesus falou. Quando Deus quis, Jesus fez. Quando Deus pensou em agir, Ele enviou Jesus. E Ele é exatamente o que Deus quis fazer. Pleno, inteiro, completo, perfeito. Amados, entendam isso em nome de Jesus. Nele podemos confiar, com certeza, que isso que está aqui acontecendo nesses dias, de enfermidades que ainda podem aparecer, já estão debaixo do poderosíssimo e gloriosíssimo nome de Jesus.
Porque ao mencionar esse poderoso nome, com fé e entendimento do que a palavra está dizendo, coisas se dobram no reino natural e no espiritual. Coisas se transformam e vem uma parte da manifestação do poder de Deus como algo chamado milagre, intervenção divina, prodígios e maravilhas. Sabe, amados, Deus não quer simplesmente te curar, Ele quer te fazer andar em saúde divina. Mas, pastor, o senhor está dizendo simplesmente me curar? Mas tem tanta doença aí que é mortal, que não é uma simples cura. Tem que ser algo poderoso, uma maravilha realmente acontecendo, uma intervenção no curso natural das coisas que estavam desencaminhadas. Deus, em Cristo Jesus, providenciou a cura como misericórdia, para quando você chegasse no entendimento perfeito, você andasse em saúde divina, e nunca mais precisasse de intervenção de homens, porque a intervenção de um único Deus já te livrou. Aleluia! Em nenhum momento da criação Deus quis o homem enfermo. Em nenhum momento da criação Deus quis o homem defeituoso, faltoso. No tudo que Deus criou, Ele falava e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. No dia da criação do homem, Ele disse uma frase diferente: não é bom que o homem esteja só. E para alguns que gostam de brincar, aí começaram os problemas do homem, né? Não, amados, não começou aí. Começou no dia que o homem entendeu que aquilo que ele deveria obedecer, ele desobedeceu. Mesmo Eva, pegando por engano, por algo que foi uma imagem distorcida dita para ela, Adão sabia o que estava pegando, Adão sabia o que estava comendo, e Adão sabia que estava literalmente insurgindo-se contra Deus. E por causa dessa insurreição, o castigo sobre a humanidade, o pecado entra. E com ela, as consequências físicas, que são as doenças e enfermidades. Espíritos de enfermidade, que podem ser ativados com uma vida pecaminosa, uma vida promíscua, uma vida devassa no sentido amplo disso. Não tem controle no físico, não tem controle na alimentação, não tem controle do sono, não tem regras, nem limites. Sabe, amados, eu tenho 1,76 m, irmão César tem 1 metro e quanto? 1,85 m, ele é um pouquinho maior que eu. Mas tem gente aqui, eu já vi, tinha um irmão Hugo, quase 2 metros de altura, 1,90 m e pouco. Amados, o limite do corpo é a altura que ele tem. Se ele esticasse mais, distendia algum músculo, sim ou não? Se eu for me esticar além, ou sem a devida aquecimento, alongamento muscular, eu vou romper alguma coisa. Os princípios que Deus colocou no físico natural são para ser respeitados. A lei da gravidade continua sendo lei da gravidade desde que Jesus veio e já está nos céus. Só vai mudar, se mudar, que não tem nada explícito sobre isso, quando vier novos céus e nova terra. Talvez ele conclua aí alguma outra lei nova. Mas até aqui, se pular do precipício, vai se esborrachar lá embaixo. Se tomar gelado o tempo todo, sem se resguardar, corre no meio-dia e vai lá, entra na geladeira, não bebe água gelada não, fica no freezer. Vai arrebentar com você. Porque seu corpo físico tem limitações. E principalmente a gente aqui na área dos trópicos, né? Vai para a neve, sem se cuidar. Vai morar lá na Islândia, no inverno. Não, amados, se daria mal, passaria alguns maus bocados, se não se proteger. Mas Cristo é a vestimenta certa que o homem precisa para qualquer ambiente para se viver. Do jeito que aqueles homens que vivem no iglu, têm as suas peles, e no próprio gelo fazem seu aquecimento, Cristo
é a vestimenta certa para mim, para você andar em saúde divina. Por mais que médicos sejam a sabedoria manifesta no natural, que médico conhece, biólogo conhece, aqueles geneticistas conhecem o que estão fazendo, porque estudaram. Essas pessoas, eu creio que são a mão de Deus ajudando a humanidade que não tem conhecimento nem entendimento. Mas você precisa viver pela... Meu justo viverá pela... Não pela bula do médico. Nada contra o médico. A gente tem aqui um pastor auxiliar que trabalha nessa área de medicina. Tem irmãos e irmãs que trabalham na área de medicina. Só Emerson que trabalha no lado contrário. Que ele leva você depois que a medicina não serve. Quem quer carona com Emerson? Não, ninguém quer. Ele ficou vermelho, gente. Mas eu estou dizendo para você exatamente isso. Os extremos levam você para um precipício. Não seja abusado e arrogante para dizer, eu tudo posso, porque eu sou o cara, eu sou a quarta pessoa da divindade, eu sou quase o outro Espírito Santo. Deixa ser tolo, cabeça de prego. Vai levar a marretada, vai quebrar a cara, e depois vai culpar Deus, dizendo, não sei por que Deus permitiu isso. Ei, cabeção, você tomou a direção, aprenda e olhe para onde você vai. Porque a palavra é o quê? Luz e lâmpada. Mas o Espírito Santo de Deus, ao qual estamos submetidos, diga amém. O qual habita em nós, diga amém. A qual guia os filhos de Deus, quem é filho de Deus? Precisa ser ouvido, precisa ser obedecido e precisa ser aquele que te guia em tudo. Como o ar que você respira, seja a presença de Deus na sua vida. Como você tem necessidade do oxigênio, tenha a necessidade da palavra de Deus todos os dias. Porque é essa palavra de Deus que é saúde para os nossos ossos. Quem tem defeito nos ossos aqui, irmã Eliane? Eu disse para ela parar de jogar bola na escada, ela foi jogar, entrou numa dividida, mas Deus pode. Vou dizer de novo, Deus pode. Mesmo sem o homem botar a mão, foi Ele quem criou osso, tutano, ligamento, juntas, medulas, cálcio, potássio, tudo é criação de Deus, e tudo se submete, e eu creio em nome de Jesus, ossos novos, restauração plena, nenhuma inflamação, nenhuma consequência, nenhuma limitação por causa de um acidente, porque nós somos preservados, e naquilo que alguma maneira foi ocasionado por alguma displicência ou alguma urgência, alguma coisa que fez você não entender, em nome de Jesus, receba pela misericórdia, mas a graça vai te alcançar. Aleluia. Tudo que chegou para mim e para você, por causa de enfermidades e limitações físicas, você pode botar na conta do pecado original, né? Naquela consequência lá do paraíso perfeito, completo, tudo maravilhoso. Deus todos os dias descia para conversar com o homem tinha comunhão com Deus, Deus comunhão com ele, tudo era as mil maravilhas, mas o homem Adão pecou no paraíso, dando provas que não era o local, mas era o habitante, que estava com uma tendência. Sabe, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Mas como eu disse que a salvação individual é porque você precisa decidir ser salvo. Decidir reconhecer que você sozinho não alcança tudo. Que você precisa de Deus para alcançar até os seus objetivos. Porque o Senhor é aquele que te dá força para você até adquirir riquezas. O Senhor é aquele que dá fôlego de vida a todos.
É aquele que faz nascer o sol e vir a chuva, e mesmo ele estabeleceu tempos e estações. E nós precisamos entender que Deus não pula processos, Ele nos ajuda a passar os processos. Ele pega uma pessoa sem conhecimento e traz para perto de alguém que tem conhecimento, para que a revelação chegue para você. E uma vez conhecida a palavra da verdade, amados, é incredulidade você dizer que Deus ainda faz doença no meio do seu povo. Para pensar sobre isso. Fé é racional. Nós estamos no culto onde nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável, e esse é o culto da nossa racionalidade, com entendimento, com inteligência. Fé é inteligente. Amém? Pondera bem o que eu vou dizer para você. Quando Cristo entrou, eu e você não podemos mais dizer que não conhecemos o que Deus queria. Quando Cristo já se revelou e disse está consumado, não cabe ninguém, seja homem ou mulher, profeta ou apóstolo, dizer que Deus é que está impingindo culpa, infringindo doenças, porque Deus não tem isso lá no céu. Procura na tua Bíblia e me prove em no mínimo 3 versículos, porque a Bíblia diz que por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra é confirmada. Que Deus é o causador da enfermidade. Ah, pastor, tem aquele livro de Jó, que diz o Senhor faz a ferida e Ele liga. Tem Jeremias dizendo sobre as dores infligidas no povo de Deus, por causa da rebelião do povo de Deus, e eles seriam trucidados literalmente, seriam infligidos à escravidão, seriam doentes e perseguidos, e até comeriam seus filhos, nos cercos de Jerusalém. Beberiam das suas cisternas, mas com não água, era outra coisa. Imundícia servido para o povo dito da aliança, porque um dia pecou, está vendo que foi Deus? Deus julgou e permitiu que a sentença fosse aquilo que os pecadores abriram para acontecessem. Quem lembra que o povo de Deus no deserto estava murmurando sobre estar com fome e com saudade da cebola do Egito? Quem leu esses textos já? Pelo menos ouviu falar? O povo estava lá, sendo liberto, livre. Uma nação nasceria com mais de 2 milhões de pessoas, livres, e com din-din, tá? E nem onde gastar tinha. Os sapatos eles não precisavam comprar porque crescia com eles, as roupas não se desgastavam. Tecnologia celeste, de renovação, utilização renovável, né? Material renovável do céu, comida do céu. Chegaram a dizer que o maná era um pão desprezível, porque era melhor estarmos lá no Egito para comer cebola. Nada contra a cebola. Gabriel falou o que eu ia dizer, eu não gosto. Não é por causa da Bíblia, nem por causa desse texto, mas depende do alimento, eu como a cebola. Mas preste atenção, eles estavam comendo algo do céu, que era um milagre acontecer, criado pelo próprio Deus, que não se estragaria, seria a provisão plena deles, até eles entrarem na terra que mana leite e mel, prometida por Deus. Veja quanto Deus era fiel e amoroso e misericordioso com esse povo que era rebelde. Ele dava comida, ele dava água, as pessoas xingavam e nem gastavam 1 centavo para comprar nada e reclamavam de Deus. E o que é que a palavra de Deus diz? Moisés, conforme esse povo disse, vai lhes acontecer. Porque eles diziam, Deus nos trouxe para esse deserto para morrermos aqui. E Deus fala para eles, do jeito que eles chamaram para si, crendo com o coração e confessando com a boca, vai acontecer. Porque esse é o tipo que Deus diz que a fé funciona. É crendo com o coração, não duvidando na mente, mas crendo no coração. E falando aquilo que se crê, assim será convosco. O povo dizia, eu vou morrer de fome aqui, eu vou morrer de sede aqui.
Eu vou morrer no deserto. Por causa dessas afirmações de poder de morte, a língua deles foi muito bem utilizada para esse fim. Amém? Não sejamos esse tipo. Hebreus fala que alguns não entraram no descanso do Senhor porque não misturaram aquilo que viram e ouviram com fé. Quem tem fé aqui? Quem recebeu uma medida de fé quando aceitou Jesus? Sabe, amados, eu costumo olhar para essa medida de fé que Deus repartiu no coração de cada um. Isso está em Romanos capítulo 12, versículo 3, que Deus repartiu a cada um uma medida de fé, que ninguém pense de si mesmo além do que convém, porque Deus repartiu a cada um uma medida de fé. Mas quem concorda que a fé é baseada e deve ser, no mínimo, baseada na palavra de Deus? Então estamos num consenso aqui. Não é no que o Cláudio diz, não é o que o fulano disse, não é que aquela pessoa acha que pensa que diz que um dia vai ser. Não, é o que Deus disse. Amém? Salmos, capítulo 91. Aliás, livro de Jó, capítulo 5, versículo 26. Revista e atualizada. Jó 5, 26. Olha o propósito de Deus para a velha aliança, tá? Quem consegue ler isso aqui? Se você tiver sua Bíblia nessa mesma versão, ou tiver diferente, acompanhe aqui. Em robusta velhice entrarás para a sepultura. Quem acredita que isso aqui está no Velho Testamento? Como se recolhe o feixe de trigo a seu robusta velhice e a seu... Onde é que entra aqui morte prematura? Onde é que entra aqui o nascituro morrendo antes de crescer? Por isso que a proposta abortiva de uma sociedade com planejamento familiar, aborto, não entra nisso aqui. Deus é pró-vida. Volta lá. Em robusta velhice e a seu tempo. Esse era o projeto de Deus para o homem naturalmente. Não por enfermidades, mas por ditosa velhice, ser recolhida junto aos seus. Era assim que os patriarcas morriam. Chegava o dia, ele sabia que estava na hora, estava muito bem, graças a Deus, se levantava e dizia, olha, reúne a família, que eu vou abençoar todo mundo, e fui. Não AIDS, não doenças venéreas, não loucuras, não transtornos bipolares da vida, nenhuma distorção no caráter do homem, Deus propôs. Salmos, capítulo 91, verso 16. Saciá-lo-ei com enfermidade e lhe mostrarei a minha perversão. Eu estou lendo outra versão, né? Saciá-lo-ei com longevidade. Muitos anos. E mostrarei a minha salvação. A enfermidade nunca fez parte do projeto original de Deus. As doenças nunca foram um sonho de Deus para um dia castigar a humanidade. Amados, quem acredita que estar separado de Deus é maior castigo do que AIDS? Porque AIDS tem cura no nome de Jesus. Estar longe de Deus, não. Viver eternamente num suplício, no inferno, que não é aqui, não é hoje, não é agora, e a Bíblia diz que existem sofrimentos inimagináveis, ininterruptos, dores que não cessam, ranger de dente ao ponto de quebrá-lo, e de novo, e de novo, e de novo, para todo sempre. Quem já teve dor de ouvido aqui? Quem já teve um dente inflamado que doía ao ponto de parecer que você estava, me perdoem as mulheres pela palavra, parindo? Eu já senti. A dor do parto de um dente.
dor de ouvido tão absurda, que dava vontade de matar quem passasse pensando, não era nem falando. Quem já sentiu uma dor de cabeça que você tinha que estar nas trevas, literalmente, sem som nem imagem, nada, ninguém podia nem pingar perto de você, a tal da enxaqueca. Está falando alguém aqui que era especializado nisso. Vomitava até as tripas. Só parava depois que desmaiasse. Porque apagou, não tinha mais nada para botar para fora. Aí vem um tal de Jesus e cura. Aí vem tal de oração do justo, que pode muito em seus efeitos, e liberta o doente do seu sofrimento. Coisa que nem Cibalena AS, Novalgina. Para você ver que o diabo é mentiroso desde antigamente. Até o nome do remédio já mudou. Paracetamol, Tilenol. Eu estou vendendo, eu quero o jabá comercial, mas eu estou fazendo comercial ao contrário. Cristo é o remédio que a humanidade precisa. E sabe, graças a Deus, Deus está levantando biólogos nessa cidade. Homens e mulheres que vão estudar os elementos das suas funções. E vão se tornar doutores, cientistas em nome de Jesus. E mudar a história da academia marxista para ser uma academia criacionista. Amados, eu tive o prazer de estar na festa de formatura de Milka ontem, mas deu vontade de ir embora. Livre de nós. Cristo precisa entrar na faculdade federal. Cristo precisa voltar para a rural. Cristo precisa entrar no CAV de Vitória. Porque Max parece que está na cruz para a adoração desse povo. Marx não salvou nem os seus filhos, nem o seu casamento, nem o seu dinheiro, porque ele nem era do dinheiro dele. Um tal de Engels pagou as coisas dele e sustentou os vícios dele. E quem se ofender, em nome de Jesus, não fique ofendido. Eu amo você, por isso que eu estou falando desse lixo, para você tirar fora. Porque é lixo. Cristo é a limpeza que a humanidade precisa. Cuidado, Cláudio. Os que os subversivos disseram que era o ópio da humanidade, chama-se Cristo que salva. E ele não vai ser vilipendiado nessa igreja, na sua casa, na sua família, porque você vai se posicionar em fé, porque Cristo é aquele que te cura. Versículo aqui de novo. Ele dá o quê? Saciedade, em longevidade de dias. E ele ainda faz o quê? Ele mostra a nossa salvação. E quem é a nossa salvação? Diga aí o nome dele. Mais uma vez, diga, pastor, a minha salvação é Jesus Cristo. Diga, Jesus Cristo é a minha saúde, do alto da minha cabeça à planta dos meus pés. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! E amados, cura, saúde divina é manifestação do caráter de Deus. E Deus é bom. Eu me lembro que por um tempo eu entendi que se Deus pode, claro que Ele pode. Ele é poderoso para fazer tudo o que Ele quiser, sim ou não? Quem vai impedir Deus? Quem vai dizer, Deus, tira essa mão daí, você não pode fazer. Você não tem força nem capacidade para fazer. Todo mundo entende que aquele leproso que chegou para Jesus era uma representação, ou um tipo, se você for fazer figuras daquele texto, um tipo da humanidade pecaminosa com lepra do pecado, chegando perto do Redentor que era poderoso para salvar, mas não sabia se ele queria salvar. Senhor, se tu quiseres, tu podes. Foi assim que o leproso disse, sim ou não? Se tu quiseres, tu podes. Ele sabia que Deus podia. Ele sabia que Deus era poderoso para redimir o corpo dele, mas ele não sabia se Deus queria. Aí Jesus vem com uma revolução teológica e hermenêutica profunda e diz, quero. Numa profundidade tão grande desse quero, que eu e você fomos colocados na vontade de Deus. Percebemos por Cristo a vontade de Deus em curar. Só alguns. Só os que têm fé nele.
Só os que aceitam um título e um cartãozinho de membro de uma igreja, de uma denominação. Eu não me lembro daquela mulher curvada, entrando na sinagoga, chegando e dizendo: eu quero aceitar Jesus. Quem é Jesus? Jesus antes já reconheceu nela a aliança de Abraão e disse: uma filha de Abraão não pode ficar aprisionada. E era a velha aliança. Uma filha de Abraão não pode ficar aprisionada. Lembra dos textos? Saciedade de anos, mostrando a salvação. O contexto da aliança em Cristo Jesus é salvação perfeita. Se ele, na velha aliança, não quis deixar uma filha de Abraão presa, no contexto de enfermidades e condenação física, quem disse e quem falou em nome de Deus que Jesus seria aquele que aprisionaria o seu povo em enfermidades na nova aliança, que é baseada em promessas superiores e melhores? Quem lembra que a fé é inteligente? Quem lembra que a velha aliança era como uma sombra, não mostrava a cor da pele? Para o escritor hebreu, tudo que existia partiu de um Criador. E tudo que era escuro, ele dizia, foi Deus que criou trevas. Tudo que tinha luz, foi Deus que criou luz. Tudo que acontecia de errado, o Deus era causuístico, não aquele que permitia. Mas Ezequiel 28 diz: a alma que pecar, esta... Quem lembra disso aqui? A alma que pecar, esta morrerá. A pessoa, o indivíduo, que traz em si a consequência do pecado, gerou morte para si mesmo. Mas Cristo veio para dar morte e morte em abundância. Eu estou lendo alguma coisa errada? Cristo veio dar vida e vida em abundância. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça de Deus é esta: a vida eterna. Não a morte eterna. A vida em Cristo Jesus. A liberdade em Cristo Jesus. Não a condenação, não a miséria, não as doenças, não as enfermidades, não a condenação sob conhecimento e consciência de pecado, mas andar na liberdade dos filhos de Deus. Porque Cristo verdadeiramente nos fez livres. Mas isso que eu estou sentindo, o sintoma pode até chegar, mas você não precisa ficar doente. Quem entende que o sol vai aparecer amanhã? Quem vai conseguir impedir aqui? E se for muito sol? Se for muito quente? Se passar de 40 graus às 7 da manhã? Isso não acontece, né? Vou logo exagerar. 40 graus às 7 da manhã, quando você abrir e olhar, ai, queimou os olhos. Está imaginando isso? Quem vai impedir do sol aparecer amanhã? Ninguém. Mas você pode se precaver. Usar um boné, um sombreiro, o filtro solar. A palavra de Deus, para mim e para você, ela é amparo e suporte de todas as áreas para a nossa vida. Ela é aquilo que nos veste, ela é aquilo que sai da nossa boca, ela é aquilo que cerca a nossa alma, ela é aquilo que nos limpa. A palavra de Deus é o remédio para tudo. E solução de tudo. Mas só funciona em quem crê. Não como uma mandinga. Figa mal olhado. Quebrantamento. Diga aos quebrantados de coração que o Senhor, o seu libertador, vive. Ele já venceu. E quem é mais que vencedor aqui? Vou perguntar isso de novo. Você se considera mais que vencedor por meio de Cristo Jesus? Então não deixe que sintomas de enfermidades, por mais que você tenha conhecimento, por mais que você vá no médico e o médico te dá um laudo verdadeiro, lícito e justo, você fica com qual a verdade superior? O Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, Jesus diz: santifica-os na verdade. Isso não é simples afirmação, isso é uma oração sacerdotal.
E quem já viu Jesus sendo frustrado diante de Deus com uma oração não respondida? Tem alguém? Que a gente quer orar aqui por você? Para que seus olhos espirituais sejam abertos e entenda que nenhuma oração de Jesus não foi respondida? Até aquela que ele disse, passa de mim este cálice. Eita, pastor, o senhor está sendo contradizente. Estou não. Quem lembra que ele ressuscitou e não ficou na morte? Passou o cálice. Ele bebeu, mas passou. Não ficou. Não permaneceu na morte. Não permaneceu em todas as chagas e enfermidades que sobrevieram para ele. Não ficou nele nenhuma marca do pecado que foi colocado sobre ele. Porque ele levou, carregou e tomou sobre si todas as nossas iniquidades e nossas enfermidades. Ele carregou, levou e tomou sobre si também. Mas quando ele ressuscitou, estava novo, zerado, limpo, nem arranhado. Tinha as marcas da crucificação. Para comprovar para os incrédulos que ele ainda ia se encontrar com Tomé. E muitos Tomés ainda serviriam de exemplos para alguns que não creem, como Jesus mesmo anunciou, que seriam santificados na verdade, e seriam limpos pelo que ouviriam da verdade, e seriam salvos. Nós somos chamados para viver nesse tempo, à altura do nosso chamamento, prática da palavra. O nosso ministério sacerdotal hoje é praticar a palavra diante de uma geração que não conhece Deus, que é pervertida, que é enganada, que é iludida, que é cegada pelo Deus dessas trevas, ou o Deus desse século, o príncipe das trevas, que entenebrece, escurece o entendimento das pessoas que não creem em Deus, que preferem crer em Karl Marx, preferem crer em Lenin, preferem crer em qualquer coisa, até em pedra astral no universo, mas não acredita que Jesus morreu e ressuscitou. Você está entendendo que as vãs filosofias do mundo são contrárias realmente ao que Deus diz? Você entendeu que esse mês você recebeu palavra suficiente? E eu vou te dar um dever de casa. Assiste os outros cultos. Anote os versículos. Leia-os para você. Vá para frente do espelho e declare isso sobre você. Porque a melhor forma de você acreditar é naquilo que você fala. Porque a fé vem pelo ouvir, sim ou não? E qual a boca está mais perto do seu ouvido? A sua boca está mais perto do seu ouvido? E nessa sua boca tem poder de vida e morte? Você pode matar aquilo que é contrário a você e pode dar vida àquilo que você precisa que tenha vida. Porque Deus deu esse poder para a humanidade. Deus nos delegou uma capacidade poderosa para vivermos tudo o que Ele chamou para viver. A gente está encerrando, mas eu quero que você veja que Deus é amor e Jesus é a expressão desse amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é. Deus não é uma expressão de amor. Deus tem várias expressões de amor. Deus, em suas ações e atitudes, Ele expressa o seu amor, porque Ele é amor. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, Deus, Ele ama tanto, que Ele resolve se encarnar, habitar e tabernacular entre nós, morar entre seu povo. Ele deixa de ser o verbo vivo de Deus, para ser o homem Jesus. A palavra viva passa a ser o homem Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, o Filho do homem. E traz agora a qualificação de uma nova natureza humana. Um DNA que não se corrompe. Uma vida indissolúvel, indestrutível. Até para ele morrer, ele disse, ninguém pode me matar, eu é que dou. Ninguém pode me prender, eu é que me ofereço para ser preso. Eu é que cumpro as escrituras a respeito da salvação. Não é o homem que interfere, é Deus que interferiu na história do homem. Diga, Deus entrou na minha história e eu vou viver toda ela.
Quem acredita que aqueles versículos estavam dizendo para você hoje? Porque Cristo cumpriu a lei e viveu tudo que o crente Abraão creu e recebeu, e Cristo, como descendente na carne de Abraão, pegou a bênção do crente Abraão e jogou para cima de quem? De você, de nós. Ele trouxe aquilo que é o melhor da velha aliança e colocou em nós. E ele amplificou, trazendo isso para uma realidade onde o diabo não pode mexer. Porque o diabo não tem fé para se salvar, para se curar, nem para se livrar do inferno. Ele crê que a palavra de Deus é verdade, ele treme. Ele tem tanto conhecimento da palavra de Deus que ele até cita. Aí ele citou para Jesus. E algumas vezes alguém mal intencionado ou mal dirigido vai falar coisas absurdas dizendo que é a palavra que o apoia. Um texto fora do contexto é o quê? Pretexto para uma heresia. Mas fica com a palavra. Seja um crente bereano de Vitória de Santo Antão. Confira nos textos das Escrituras. Porque você acredita que essa Bíblia é a palavra de Deus, sim ou não? Então você precisa ler ela. Pode até deixar ela ficar amarelinha lá, aberta no Salmo 91, como patuá. Não. Não faça isso. Pegue o Salmo 91, que estava lá na estante, bote dentro do seu coração. E ponha na sua boca, porque a palavra da fé que pregamos a palavra está junto de nós. Está no nosso coração, na nossa boca. E ela sai como palavra viva e eficaz, um rema da parte de Deus, a palavra falada que transforma as situações. Mas você só vai falar aquilo que você acredita como sendo algo bom para se dizer. Por mais que alguns sejam tempestivos e fale pelos cotovelos numa emoção desesperada, vai lá e ofende. Eu nunca fiz isso. Sem motivo, não. Até sem motivo, amado. Passava um besouro, a gente xingava. Sendo intempestivo. Mas quando a gente tem um conhecimento da verdade, você tem, diga amém. De algum momento você ouviu a palavra de Deus, sim ou não? Em algum momento você leu e você acreditou que era a palavra de Deus, sim ou não? Então você tem uma verdade dentro de você. Você tem uma verdade que foi dita, pregada e caiu no teu coração e você acalentou e recebeu isso como palavra de Deus. Mantenha-se firme. Mantenha-se praticante da verdade da palavra, cerque-se de favor e graça do Senhor, falando a palavra de Deus, porque Deus tem compromisso com o crente, certo? Com aquilo que a gente diz, com aquilo que a gente pensa, vamos pensar bem maravilhoso, concentra em Deus, concentra, irmão, vai dar certo. Não, Deus tem compromisso com a sua palavra, porque Ele é zelador de cumprir aquilo que Ele disse. Ele vai cumprir tudo que saiu da boca dEle, e Ele já anunciou e já enviou a salvação. Salmos 107, versículos 19 e 20. Obrigado, Espírito Santo, por me lembrar. Então, se vier o dia mal, então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. 20. Enviou-lhes a sua palavra, e os deixou lá. Em que tempo está enviou? Em que tempo está sarou? Em que tempo está os livrou? Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Isso é para crente. Você não está sentindo nada. Nem um arrepio na coluna, nem nada. Mas a palavra de Deus cura. Se você está sentindo agora, nesse instante, qualquer incômodo, seja o que for, eu creio no poder maravilhoso do Espírito Santo atuando agora. Seja um osso fraturado, seja um trincão, seja o que for.
Seja gripe, seja Covid, seja qualquer coisa que na mente esteja perturbando, lhe trazendo desconforto, lhe trazendo visões de coisas que não devem acontecer. Há um poder no nome de Jesus. Há um poder no maravilhoso Espírito Santo que é presente nesse local. Com temor e tremor diante de Deus, eu estou dizendo isso. Receba cura. Agora, nesse instante, pela fé. Sem homem nenhum te tocar, mas recebendo o toque de Deus. Pela fé. Sarando de dentro para fora. Porque a vida indissolúvel de Deus funciona. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela não volta vazia, antes ela prospera. Ei, Diane, Daniel é sarado, curado, provido, suprido, vai ter tudo que ele precisa ter. Mesmo Marlon não tendo dinheiro, porque Deus é o Pai. Porque a herança do Senhor são os filhos. São a herança dos benditos do Senhor, e vocês são benditos? Vocês receberam a bênção do crente Abraão? Vocês andam pela fé? Então relaxa. Entra numa biblioterapia. Relax. Confiança full, completo em Deus. Deus pensou em Daniel antes de saber o nome dele. Ele vai nascer por causa do propósito. Ei, Marlon, imagina outro Marlinho, Daniel e Marlinho, dançando aqui, tacando fogo no DI. Criança cheia do Espírito Santo desde o ventre. Saudável. No tempo certo, a gestação sendo concluída. Nada quebrado, nada faltando, nada de imperfeições. Tudo que alguém um dia disse contrário, cai por terra em nome de Jesus. Porque nenhuma maldição sem causa prospera. Nenhuma arma forjada contra o povo de Deus prospera. A Bíblia diz que aquele que é de Cristo, quem é de Cristo aqui, pelo amor de Deus? O maligno não toca. Você acha que Deus, que é vigia de Israel, não ia ser vigia da tua casa? Você acha que o Senhor Todo-Poderoso, que não cochila, não vai cuidar da sua vida? Você acha que ele perdeu a suficiência dele por causa dos anos, né? Uma eternidade, a outra eternidade deve ter gasto alguma coisa. Não, Deus é cheio desde o início até o final. Deus, ele é atemporal. Ele tem tanto poder que sobra. Desde o dia que ele disse haja, está acontecendo luz. Desde o dia que ele fez o homem e disse que se multiplicasse, e disse que teria autoridade e poder e dominasse sobre as coisas dessa terra, ainda acontece. Alguns estão tentando dominar sobre as pessoas, por isso que tem guerras, divisões, dissensões, mas no que Deus criou você para viver, em nome de Jesus, receba. Levante suas mãos. A autoridade que você recebeu no nome de Jesus, você vai viver todos os dias da sua vida. O diabo não pode te parar. O diabo não pode lançar enfermidade sobre o teu corpo, porque Deus em Cristo Jesus já te redimiu. Ele já morreu, já pagou o preço, já ressuscitou e já está sentado juntamente com a Majestade Santa. Mas deixa eu dizer para você, ele já mandou escrever uma carta chamada Efésios e diz que eu e você estamos juntamente com ele. Estamos morando fisicamente em Vitória, mas estamos reinando em Cristo, nas regiões celestiais, e o poder do diabo está onde? Debaixo dos seus pés. Aleluia. Diga, esse mês ainda não acabou. Nesse mês ainda vou viver o melhor de Deus. Diga, nesse mês a minha expectativa aumentou. Diga, o novo, o melhor, o maior, o extraordinário está chegando para a minha vida. Em nome de Jesus. Simples assim. O que move o braço de Deus, eu me lembro da minha mãe cantando naqueles corais da Assembleia de Deus. Como é? A comissão das irmãs de Cocó, tudo perigosa, viu? Tudo perigoso. O diabo todo dia tem lá as fotos das irmãs de Cocó. Não anda perto dessa mulher não, não anda perto desse homem não. Por quê? Essas mulheres do Cocó que gostam de orar,
aprenderam um poder que movimenta a mão de Deus, chamado oração. Uma conversa que traz uma ação. Nandinho está com cocó ali, ele é perigoso pro diabo. Ele pensou que ele não ia perder. Eu perco a amizade, mas não perco a piada, meu amigo. Irmã Mércia também poderosa, perigosa, né? Irmã Tati, perigosa também, com o cabelo preso aí. Um dia vou ter um cocó aqui também. Não, amados, mas já tive uma mulher do cocó orando por mim. E eu vi o poder da oração dela parar a bala. Contra a minha vida e contra a vida dos outros. Deus tem os ouvidos surdos? Ou Ele está atento para o clamor do seu povo? Sabe, amados, você está aí sem máscara, né? Que bênção. Graças a Deus. O diabo quis te prender em casa, quis tirar o teu culto. Aí Deus fez, bota a internet, leva a palavra para o mundo. E agora você está aí, a gente vendo você sorrindo de novo. E não se preocupe, nesses quase 2 anos, o diabo não quis alisar você não, ele quis te matar mesmo. Ele quis te fazer a caveirinha, literalmente. Ele desenhou teu nome na boca do sapo, né? Ele fez as mandigas dele para te destruir. Mas o sangue de Jesus, que te lavou e justificou, e o Espírito Santo que habita dentro de você, é espírito de vida, não de morte. A lei que opera sobre a sua vida é a lei do espírito de vida e de liberdade. Você vai viver todos os dias da sua vida. Você não vai morrer de tragédias nem de acidente. Você vai se fartar dos dias. Se amanhã Jesus não voltar, se daqui a pouco Jesus não voltar, você vai ser farto de dias, porque a palavra de Deus é verdade e Ele não muda. Ele diz que vai saciar-nos de longevidade e ainda vai mostrar a salvação. No dia que um crente morrer, não acabou. O nosso Redentor vive e reina para todo sempre. Ele é o nosso general. Eu não quero nem saber. Cadê vocês? Eu quero dançar na presença do meu Deus, amados. Eu quero celebrar a minha salvação e novidade de vida. Eu quero que você se alegre no Senhor, porque Ele te sarou, te redimiu, te limpou, te justificou, te santificou e vai te levar para o céu. Eu não quero nem saber se vocês vão acertar a letra, eu vou errar a letra. Mas a irmã Tati sabe. Chama ela para cantar. É bom a gente fazer essas pegadinhas com o grupo de louvor, mas só assim eles aprendem em casa. Eu sempre quis fazer isso. Eu sempre quis fazer isso. Fica de pé, amados. Vamos celebrar um pouquinho.